A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Este texto está em Provérbios capítulo 14 e o versículo é o 5. Testemunha verdadeira não mente, mas a falsa é uma porção de mentiras. Nós estamos vendo num mundo em que a mentira é aceitável, né? E a gente tem até uma classificação para mentira branca, mentira tal, mentira isso, que são suportáveis. A mentira é suportável? Ah, mas para você não machucar alguém, você mente. Ah, não precisa contar agora. Não é? Bom, a mentira não é uma coisa que vem de Deus. A gente sabe quem é o pai da mentira. Então, toda vez que você opta por mentir, você vai acalmando a sua consciência. E há pessoas que são tão mentirosas que elas nem imaginam mais que estão mentindo, elas acreditam ser verdade aquilo que elas estão falando. Então é um desafio muito grande viver num mundo em que a mentira é algo comum, é algo tranquilo, não há problema, enganar, mentir, trapacear. Isso é aceitável pela comunidade, né? Pela sociedade. Mas aqui diz que a testemunha verdadeira não mente. E nós somos testemunhas de alguém que é o pai da verdade, que é a verdade, é o caminho, a verdade, é a vida. Então nós temos todos os dias uma tremenda opção para fazer. Nós vamos seguir o pai da verdade ou o pai da mentira. E quanto mais você mente, mais você mentirá. Quanto mais você fala a verdade, mais você falará a verdade. Não troque a verdade pela mentira, pela meia mentira. Fale a verdade. É verdade que nem sempre a gente pode falar tudo, ou naquele momento, ou daquele jeito que a gente imaginava. Então, procure o momento, procure a maneira, mas diga sempre a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos juntos às 6 da manhã, todos os dias. Estamos juntos também à noite, é um novo horário já há algumas semanas, às 11h30 da noite, de segunda a sexta, e às 3 da manhã, todos os dias, também a repetição do programa que foi às 6 horas, que é o inédito. Nós queremos convidar você para nos acompanhar também no YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você encontra todos os capítulos da Bíblia gravados. E eu convido você para se inscrever em nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT no final. Este aí é o canal oficial. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Copie o link, passe para os amigos, o link do canal e o link do capítulo do dia. Tá bom? Acompanhe-nos também pelo YouTube. Também estamos no Deezer e no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, no NT Play. E tudo isso, esse movimento todo, graças aos Anjos da Esperança. Eu não posso e não deixo de falar dos Anjos da Esperança, que têm colaborado de uma maneira incrível para que a gente pregue aqui através da Novo Tempo, rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos em português e espanhol para todo mundo. Quer participar dessa jornada como Anjo da Esperança, fazendo sua doação? É simples, mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, tá bom? E aí você vai ter todas as orientações. Graças aos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer para você esta revista aqui, deste guia de estudos, Bíblia Fácil. Já oferecemos de Daniel e agora vamos oferecer esta do Apocalipse. Não é uma revista nova aqui da Novo Tempo, a gente já fala sobre esse assunto faz tempo. Pastor Arilton, Fred, o Jairo também e outros aqui, o Milton Andrade, o Tarsis Iraítes participaram da confecção aqui desta revista. São 18 temas e no final tem um questionário aqui bacana para você poder preencher e ver aí seu aproveitamento. É bem legal. Então, através deste outro WhatsApp, você pode fazer o pedido e a revista vai pelo correio, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos estudar o Salmo 109, tá bom? Espero você, não saia daí.
Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui da Novo Tempo, é uma alegria poder estar com você aqui. Nós estamos quase chegando a 500 mil de pessoas inscritas em nosso canal, hein? Se você não se inscreveu, vai lá, Reavivados por Sua Palavra, NT. É um privilégio ter você na família Reavivados ali. Muito bem, vamos lá ao Salmo 109. Este é um salmo interessante, porque aqui Davi está bravo. Possivelmente foi um salmo escrito antes dele ocupar o trono. E é bem provável, é o que se pensa por aí, que ele fala aqui de Saul como um dos seus inimigos. Mas eu queria me lembrar aqui, me lembrei de uma ilustração. Uma senhora vai ao escritório do conselheiro matrimonial e conta toda a sua história ali, e ela estava assim determinada: eu vou me separar do meu marido. Vou me separar do meu marido, mas antes eu vou fazê-lo sofrer muito. Vou fazê-lo sofrer bastante. Eu quero que ele sofra como eu sofri. Eu vou dar o troco. Às vezes é comum isso, né? As pessoas dão o troco, né? Vamos dizer, o marido adulterou, né? Traiu, e a esposa então também trai para ficar empate, 1 a 1, né? Desculpe a palavra, mas é uma estupidez esse tipo de coisa, né? Eu não posso permitir que as circunstâncias me façam mudar ou façam mudar os meus princípios. As circunstâncias não podem fazer mudar os meus princípios, não podem. Mas aqui estava determinada: eu vou fazê-lo sofrer, eu vou fazê-lo sofrer. E foi embora. Eu termino a história daqui a pouquinho. Mas aqui, Davi está mais ou menos nesse nível dessa senhora, dessa mulher. Ele, como usa em outros salmos também, ele dá umas ideias para Deus, como é que Deus pode fazer sofrer os seus inimigos. É bem interessante, a gente vai ver por aqui. Mas eu dividi, de acordo com alguns comentários, eu dividi em 3 partes. Opa, eu vou para cá, né? Eu dividi em 3 partes esse salmo. São 3 pedidos principais que Davi faz aqui. O primeiro pedido a gente encontra aqui do 1 ao 5. Ele diz assim: Senhor, faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa, resolve esse assunto, não deixa como está. Não sei se você já passou por isso, não é? E dizer: Senhor, o Senhor não vai me vingar, né? A Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Faz alguma coisa. Olha lá, Senhor, fulano está doente, faz alguma coisa, não é? Resolve isso, o Senhor não vai fazer nada. É um casal muito querido, é o Diego e a Jaque, quero mandar um abraço para eles, são da minha congregação, da minha comunidade lá do Morumbi. E ele teve muita febre, H1N1, descobriu que estava lá no hospital com esse vírus, mas também descobriu que ele tinha um tumor no pâncreas. E isso, o pâncreas é bem preocupante, né? E eles são muito para cima, assim, um casal muito para cima. E é interessante que desde o primeiro momento que eles descobriram, primeiro eles agradeceram a Deus porque foram para uma coisa e descobriram outra, e o tumor é bem agressivo. E ele não tem como tratá-lo, não dá para tratá-lo com a quimioterapia, é só com a cirurgia. E então, durante toda a fase de marcar a cirurgia e tal, ele passou pela cirurgia, ele é bem invasiva, e tirou um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, um pedaço de mais alguns outros órgãos, não tem metástase. E ele estava sofrendo muito assim nos primeiros dias, né? A cirurgia, aquele incômodo todo, mas sempre para cima. Eu ligava para a esposa, mandava recados para ele e tal, lá no hospital, na UTI, e ela sempre para cima, sempre para cima. É diferente de algumas pessoas que sempre perguntam para o Senhor: o Senhor não vai fazer nada? Senhor, olha aí, meu marido. E eles não fizeram isso. Estão agradecidos a Deus e estão cônscios de que tudo foi sendo dirigido por Deus, inclusive o médico, a cirurgia, o hospital e tudo mais. Plano de saúde, tudo mais. São pessoas agradecidas. Quem é agradecido vive mais. Mas Davi vivia num momento difícil e ele várias vezes falou isso para Deus, né? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo o que está acontecendo?
E essa é uma tendência do ser humano, dizer isso para Deus. O senhor não está vendo? Olha aí o que estão fazendo comigo. Você deixa de colocar Deus no centro e coloca-se no centro. Centro do mundo, do universo. Todos têm que agora mudar por minha causa. Eu preciso disso. Então, o primeiro pedido que ele faz aqui é esse. Olha lá no verso 1, né? Ó Deus do meu louvor. Bacana isso, né? Do meu louvor. Eu também sei louvar, né? Não te cales. Não te cales. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos com mentirosa língua, falam contra mim. E ele foi bem duro com Deus aqui, né? Senhor, o senhor vai fazer alguma coisa? Aí lá no verso 6 até o 20, ele faz outra pergunta, ou um pedido. Né? Senhor, julga o meu inimigo. E aqui ele dá umas ideias, né? Coloca lá um promotor, não é? Coloca um promotor, um acusador, nomeie um promotor, no verso 6, né? Suscita contra ele um ímpio, à sua direita esteja um acusador. Aí ele diz assim, que ele seja condenado. Depois ele fala assim, faça-o sofrer, faça-o sofrer. Ele fazia tanta coisa boa, Saul fazia tanta coisa ruim, é provável que seja Saul, ou pode ter sido um outro inimigo qualquer, a ideia é essa. Então, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, faça alguma coisa, né? Senhor, julga o meu inimigo, eu quero que ele perca, que ele sinta na pele, que ele tenha um castigo. Parece que muitas pessoas só ficam felizes quando o outro é castigado. Ah, assim, agora tá tudo certo. Eu não sei se você se sente bem mesmo quando o outro é castigado. Muitas vezes você está dirigindo o carro, né? O camarada vai, fecha você sai correndo. Tomara que bata esse camarada. Né? Tomara que a gente vai como Davi, não tem jeito. E o terceiro, a partir do verso 21, ele diz assim, Senhor, ajuda-me. Parece que Davi tem esse procedimento. Ele fala em alguns salmos, e outros salmistas também, Senhor, abaixa o teu ouvido, o Senhor não está me escutando, Senhor, olha os meus inimigos, olha o que eles estão fazendo mal, são mentirosos, tal. Senhor, acaba com a raça deles, os filhos deles, a gente vai ler alguns versos daqui a pouco, né? Que eles sejam apagados da história humana e tal. E aí ele vai lá na frente assim, verso 21, mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Eu estou aflito, necessitado, verso 22, sinto ferido o meu coração, e aí vai, né? Estou passando como uma sombra e tal, meus joelhos vacilam. E o verso 26 ele diz assim, socorre-me, Senhor, salva-me. Então, ele vai entendendo, e eu acho que o conversar com Deus é bom, porque isso aqui era uma conversa com Deus. Depois ele fez um hino dessa conversa com Deus. Conversar com as pessoas também é muito bom, mas conversar com Deus é bom porque você vai chegando a algumas conclusões. Bom, eu sou pastor há 44 anos, né? E já ouvi muitas pessoas. E eu tenho percebido que há pessoas que não querem um conselho pastoral quando vêm falar com você. São pessoas que elas apenas querem falar, querem abrir o coração. E a gente aprendeu a fazer umas perguntas aqui, outras ali, tentar dar uma conclusão pelo que ouviu. Então você está dizendo isso, e levar a pessoa a encontrar um caminho. Mas o que a pessoa queria mesmo era falar. Eu me lembro muito de um jovem que veio falar comigo e eu estava trabalhando como líder de jovens de uma associação aí de várias igrejas e tal. E ele disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu estava no escritório. Eu falei, puxa, eu estou saindo agora, você pode voltar à tarde? Aí ele olhou bem para os meus olhos e falou, pastor, eu preciso falar com o senhor agora. Quando um jovem fala isso para você, você tem que largar tudo, viu? Largue tudo, porque pode ser tarde demais à tarde. E eu falei, tá bom, vamos conversar. Ele falou, não, pastor, são só 10 minutos. E eu já aprendi que 10 minutos sempre viram 60, 70, 80, até 100 ou mais. Eu me assentei, ele começou a falar, a chorar e falou os seus problemas lá e tal.
E falou, e chorava. Então eu fiz algumas perguntas e tal. De repente eu olhei para o relógio, uau, pastor, uau, muito tarde, o senhor tinha reunião. Bom, ele falou comigo 1h45. E aí eu disse, bom, você tem mais alguma coisa, o que você acha? Aí ele mesmo disse, não, pastor, eu estou bem agora eu estou bem. Fizemos uma oração e foi embora. Mas antes de ir embora, ele me abraçou e falou assim, pastor, muito obrigado pelos seus conselhos. Mas eu não tinha falado nada. Ele precisava falar. Porque a pessoa, quando encontra alguém para ouvir e ela fala, ela vai estruturando os seus pensamentos. De uma coisa que não tinha saída, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, a pessoa encontra uma saída. Por quê? Porque buscou ajuda. Porque falou. Quando você fala, você vai estruturando. E de repente você mesmo dá uma solução. Isso pode acontecer, e acontece muitas vezes. Então, Davi botou para fora, ele punha para fora e falava, de repente ele dizia assim, mas Senhor, age conforme o teu coração, tua misericórdia, socorre-me. E ele diz aqui nesse verso 26, que é um verso muito importante, socorre, Senhor, Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia. Aqui ele fez um pedido bacana, esse é um pedido sem vingança. Mas o que ele queria aqui atrás era vingança. Então olha o que ele diz aqui. Senhor, faz alguma coisa. Verso 2. Pois contra mim se desatam lábios maldosos. Nós já lemos, né? O 3. Cercam-me com palavras odiosas. Sem causa me fazem guerra. Isso aqui parece muito Saul, né? Por isso que muitos acham que é Saul aqui. Que era a pessoa, o alvo, né? Em paga do meu amor me hostilizam. E o verso 5 diz, pagaram-me o bem com o mal. O bem com o mal. O amor com o ódio. Quando ele estava com Saul, ele tocava para Saul ficar com o coração abrandado. Saul brigava com ele, uma vez lançou um artefato de guerra contra ele, era uma lança, né? E ele saiu. Aqui então, por causa de pagam-me o bem com o mal, o amor com o ódio, então, Senhor, arruma um acusador, verso 6. Suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, verso 7, seja condenado. Os seus dias sejam poucos. Aí ele vem pesado aqui. Olha quanta coisa ele vai dizer, né? É bom, pelo menos ele está falando, né? Está colocando para fora. Faça-o sofrer. Seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. É o que aconteceu com Saul, o outro tomou o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa, andem errantes os seus filhos e mendiguem, sejam expulsos das ruínas de suas casas. Ele cria um mal tremendo, isso é vingança. A vingança é um prato que a gente come frio. A vingança é como você tomar veneno para matar o outro. Você tem desejo de tirar a vida do outro, daquele que fez um mal para você. Esse desejo faz mais mal para você do que para a pessoa. Há pessoas que você odeia, veja se eu estou certo aqui, há pessoas que você odeia muito, o que não é uma coisa boa para o coração, para a mente, espiritualmente falando. E elas não estão nem aí. Já teve esse caso? Se odiar muito uma pessoa, ela continua trabalhando, continua sorrindo, continua comendo, continua passeando. O seu ódio, o seu senso de vingança, não vai mudar outra pessoa. Não vai. Sabe qual é a maior vingança? A melhor vingança é amar o inimigo. Jesus já falou isso. Porque aqui ele vai falando, verso 11, 12, ninguém tem a misericórdia dele, né? Nem haja quem se compadeça dos órfãos, desapareça a sua posteridade, né? Na lembrança do Senhor viva a iniquidade dos seus pais e não se apague o pecado da sua mãe. Aí ele fala aqui um monte de coisas, né? Eles merecem isso, né? Eles merecem. Aí vai até o verso 17... Mas no verso 21, ele dá uma mudada. Eu acho que eu estava naquela câmera, mas agora eu vou para essa. Ele dá uma mudada. Verso 21, ele dá uma mudada. Ele diz, Senhor, livra-me. Senhor, livra-me. Por que o Senhor deveria agir em meu favor contra o inimigo? Livra-me.
Aí no verso 26, como eu já li, socorre-me. Segundo a tua misericórdia, é um pedido sem vingança. E agora eu vou terminar a história. A melhor vingança é amar o seu inimigo. Sabe o que o que o conselheiro disse para aquela mulher que disse que ia se separar do marido, mas antes ia fazê-lo sofrer? Ele disse assim, então vá lá para sua casa. Mas faça o seguinte, quer vingança mesmo? Ame o seu marido, faça tudo o que você deve fazer. Uma boa esposa, uma boa mãe, faça tudo. Isso você vai colocar brasas quentes na cabeça do seu marido. Ele vai sofrer muito, porque ele fez você sofrer, agora você retribui com o bem. Então, a melhor maneira de você fazer seu marido sofrer é retribuir com o bem. E ela foi para casa. Depois de uns anos, o conselheiro a encontra. Ela nunca mais apareceu. E disse, aí, como é que foi o divórcio? É assim, divórcio? Divórcio nada. Eu estou amando meu marido mais do que em qualquer outra época. Porque a sua vingança era amar. E o marido não suportou aquilo. E ele mudou. Muitas vezes a gente usa o remédio errado, né? Ou a dose errada. A melhor vingança é amar o seu inimigo. Você pode transformar seu inimigo no seu amigo. A mudança vai acontecer nele. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos por este salmo tão lindo, tão maravilhoso, mas que começa tão intenso, com ódio, com vingança, mas finalmente Davi chega à conclusão de que o Senhor deve agir conforme a misericórdia, conforme o amor. E esse é o melhor para ele, foi o melhor para ele e é o melhor para nós também. Temos essa consciência, que aprendamos a fazer isso, em nome de Jesus, amém. Amanhã a gente se vê com o Salmo 110, o programa segue, Deus te abençoe. O político romano Cícero certa vez lamentou: por mais que eu tente, por mais que eu queira, por mais que eu me dedique, nunca irei conseguir agradar a todos. Esta é uma realidade da vida que, enquanto não aceitarmos, nunca seremos felizes. É impossível atender à expectativa de todos. Isso porque muitas vezes o que para você é algo positivo e bom, para outro pode ser algo negativo e ruim. Desta forma, uma ação pode agradar um grupo e desagradar outro ao mesmo tempo. O pensador Rousseau é bem enfático ao declarar: quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Procure em toda a história humana e você não encontrará nenhum ser humano que foi capaz de agradar a todos. Ninguém foi unânime. E quando você avaliar a vida dos grandes heróis e heroínas que pisaram neste mundo, você descobrirá que os grandes que realizaram grandes feitos sempre tiveram grandes admiradores e grandes inimigos. Este é um princípio encontrado no Salmo 109. Nesta sessão, lemos o lamento de alguém que se acha rodeado de inimigos que lhe retribuíram com o mal o bem que ele havia feito. Do verso 2 até a metade do verso 4 lemos: pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Este salmo escrito pelo grande rei Davi revela que o maior governador do povo de Israel, o qual derrotou gigantes e venceu diversas guerras, não era unânime. Havia muitos inimigos que o invejavam, o criticavam e faziam de tudo para destruí-lo. Porém, no meio deste contexto de inimizade, o salmista revela a melhor postura de um seguidor de Deus. No final do verso 4, lemos qual era a sua ação diante de seus perseguidores. Ele diz: eu, porém, oro. Diante dos inimigos que se levantaram, Davi orava. Entretanto, se você continuar lendo o conteúdo da oração, perceberá que ela é extremamente agressiva. Teologicamente, este é um tipo de salmo classificado como imprecatório, pois abertamente o escritor deseja vingança contra seus inimigos. Mas calma, antes de você achar que o salmo está ensinando que devemos falar o que pensamos para nossos inimigos, perceba que ele está em um contexto de oração. Ou seja, o que o salmo quer ensinar é que você deve sim falar tudo o que pensa do jeito que deseja, mas não para homens, e sim para Deus. Ele tem os ouvidos certos para suas queixas. Ele entenderá aquilo que nem as palavras podem expressar.
E quem sabe, através da graça de Deus, você pode iniciar uma intercessão positiva por seus inimigos. Como bem declarou o escritor Rick Warren, as pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossas palavras, mas não têm defesa contra as nossas orações.